E a gente segue falando de IOF. Agora, a gente fala com Solange Srur, que é diretora de macroeconomia do UBS e colunista aqui no CNN Money. Solange, muito boa tarde, sempre um prazer dividir tela com você. Boa tarde, o prazer é todo meu. Solange, tinha muita expectativa hoje por esse anúncio, né? A gente acompanhou esse imbróglio todo do governo, porque publica-se o decreto, depois de um decreto já publicado, aí sim começa uma reação do Congresso Nacional em reação àquilo que já está publicado. Agora, havia expectativa de uma solução, a apresentação de uma alternativa, nem isso acontece, tampouco o ministro Fernando Haddad diz que vai revogar esse decreto porque precisa dele para cumprir a meta fiscal enquanto não houver nada aprovado. E aí? Bem, a gente foi dado ao governo 10 dias para anunciar, né, as medidas que poderiam substituir a alta do IOF, antes do Congresso derrubar o decreto presidencial. Então, ainda está no prazo, o mercado está aguardando essas medidas. Na verdade, acho que tanto o governo como o Congresso estão trazendo uma expectativa muito alta, estão trazendo uma expectativa de que agora a gente vai ter mudanças estruturais em gastos, né? E vem circulando medidas como a alteração do piso de saúde e educação, que deixaria de ser vinculado à arrecadação, está circulando a ideia de desvinculação do salário mínimo da Previdência Social, né? Então, são medidas muito duras que já foram propostas no passado e não avançaram. Então, a gente aguarda esse prazo final. Acredito que agora o novo prazo é para depois de domingo, né? Que é onde vai, a princípio, haver uma conversa com o presidente para bater o martelo, mas eu diria que a barra hoje está muito alta. É interessante essa leitura, Solange, até porque a gente, dependendo do que for anunciado isso na semana que vem, a gente pode passar de uma expectativa positiva, você disse que a barra está muito alta, para uma reação negativa, como aconteceu em novembro do ano passado, né? Agora, o que, a partir dessas sinalizações e dessa tentativa, tanto do ministro quanto dos presidentes da Câmara e do Senado, de passar, de demonstrar essa sinergia e de dizer que as medidas são estruturais, o quanto a gente pode esperar de fato que vai algo sair do papel que seja relevante do ponto de vista de controle dos gastos públicos e não a montanha que pariu o rato em novembro, como aconteceu em novembro do ano passado? O grande problema de novembro do ano passado foi que o corte de gastos, né, as medidas mais contracionistas vieram acompanhadas do anúncio, né, da medida do IR, da isenção dos R$ 5.000, que o mercado desconfia muito, né, de que não virá com a compensação necessária. E desconfia porque até agora, né, a gente não teve de fato, detalhe dessa compensação. O governo mandou uma proposta de compensação, o relator Arthur Lira diz que essa proposta vai ser mudada, né, a compensação vai ser diferente. E circula, né, a ideia de voltar com a revisão dos benefícios tributários, algo que também já estava, né, sendo discutido desde a PEC da transição, na reforma tributária. A gente não consegue revisar, de fato, esses benefícios tributários, porque mexe com grupos de interesse muito bem organizados no Congresso, e alguns desses benefícios, inclusive, precisam de PEC. Então, dessa vez, o que pode frustrar? Certamente, se não houver medidas estruturantes, né, que são medidas difíceis de aprovar, algumas delas exigem PEC, inclusive o ministro Haddad disse que pode ser apresentada uma PEC, ou se junto com essas medidas estruturantes, se elas vierem, aparecer uma medida, né, que seja uma medida expansionista, né, para contrabalancear a perda de popularidade. Aí, realmente, a história fica de novo repetindo o passado e o resultado foi muito negativo. Pois é, Solange, mas a gente tem, ao longo desses últimos anos de governo, uma resistência, focalizada, inclusive, por diversas lideranças do governo, autoridades do governo, em relação a essa série de medidas esperadas, pelo mercado, principalmente. Isso, inclusive, a gente acompanhou lá atrás, de novo, voltando àquele primeiro pacote apresentado por Haddad no ano passado, que apresentou uma resistência muito significativa dentro do próprio PT, e também de hoje pessoas que ocupam cargos importantes dentro da esplanada dos ministérios. Queria entender a disposição por parte do governo de atacar esse problema, as falas e as sinalizações dadas, tanto por Hugo Mota quanto Davi Alcolumbre, pelo menos mostram ou mostrariam isso?
Olha, historicamente, quando a gente vê reformas impopulares sendo aprovadas no Brasil, né, a gente tem duas situações distintas. Ou elas são aprovadas quando o Brasil está numa crise severa, né, como foi o caso do pós-impeachment, né, uma série de reformas importantes, entre elas o teto de gastos, foram aprovadas. O Brasil tinha acabado de sair da pior recessão da sua história, 3 anos com uma queda acumulada de PIB de quase 10%. Ou quando você tem um governo novo, eleito com a força popular, um Congresso disposto a estar aliado a esse governo novo, né, que consegue aprovar reformas impopulares, tendo em vista que não há eleição tão perto, né, é o início de um mandato, tanto do Congresso quanto do presidente. Não estamos em nenhuma das duas situações. O Brasil está crescendo muito fortemente ainda, né, depois de já está crescendo 3 anos consecutivos, quase perto de 3. A inflação não está na meta, mas está longe de estar super alta, os juros vão praticamente parar de subir em breve, então não há essa perda, né, essa sensação de insatisfação popular ou perda de PIB, né, que eu descrevi no primeiro caso. E a gente sabe que a gente já está em campanha eleitoral, tanto no Congresso quanto no governo. Então, assim, é muito provável que medidas estruturantes impopulares não vão ser aprovadas de verdade. A gente vai ter algum tipo de proposta, na minha opinião, de corte de subsídios, revisão de gasto tributário, que acaba muitas vezes ficando no papel, né? O que o mercado pode, para algum mercado pode estar parecendo leniente, porque eu estou descrevendo um quadro que a gente precisa aprovar, reformas importantes, mas não vejo isso como cenário mais provável. O mercado não está leniente, o mercado está olhando o cenário externo como o principal fator importante nesse momento, e é um cenário onde você tem um dólar fraco, né, países emergentes estão se beneficiando dessa incerteza toda em relação à economia americana. Então, acho que o momento é um momento onde o mercado não pune, né, e a gente vai levando a situação até onde dá, né, e vamos esperar esse anúncio para ver se realmente vai ter essa força toda que está sendo prometida. E num cenário, né, Solange, que a gente tem uma perspectiva, inclusive já admitida pelos dados oficiais, vindos do Ministério da Fazenda, de um cenário de muita restrição orçamentária a partir do ano que vem. O próprio ministro Fernando Haddad disse hoje nessa coletiva que essas medidas servem para fechar com tranquilidade o orçamento do ano que vem e também disse, né, que não poderia revogar esse decreto enquanto o Congresso Nacional não aprovasse pelo menos parte disso que a gente ainda não conhece. Eu queria entender, exatamente, eu entendo, né? Eu concordo com você que há essa preocupação acerca exatamente das eleições ano que vem, é muito difícil que a classe política e que o próprio executivo se debrucem sobre medidas impopulares, mas do ponto de vista prático, se o governo não fizer nada, vai ter uma situação de calamidade, até porque não vai ter dinheiro para pagar as contas, para cumprir o orçamento público. São dois problemas para 26 diferentes, tá? Um em relação à meta de primário. Em relação à meta de primário, a arrecadação é algo que sempre a gente pode se surpreender. Medidas do tipo que a gente chama de one-off, né? Alguma venda de leilões do petróleo, né? Como está sendo cogitado, mudança do preço de referência que acaba aumentando a arrecadação de royalties e dividendos. Então, a arrecadação one-off é sempre algo que a gente pode dizer que se arruma, né? A gente pega a arrecadação que viria lá para os próximos anos e traz a valor presente e gasta. Então, para a meta de 2026, a questão da arrecadação, eu acho que ela é menos urgente, porque, no final das contas, se arruma um jeitinho. Agora, a questão para 2026 é em relação ao limite de despesa, que aí existe um teto, né, um limite de despesa que está fixado pelo novo arcabouço, e quando a gente pensa que precisa colocar dentro do orçamento o programa Pé de Meia, o Vale Gás e outras promessas que estão surgindo, como, por exemplo, o aumento do Bolsa Família acima da inflação, aí não vai ter espaço. Porque se isso for incluído dentro do teto, né, embaixo do teto, o nível de despesa discricionária no Brasil vai ficar muito, muito baixo, de forma a inviabilizar a máquina pública. Então, a grande pergunta para mim, 26, é como esse limite de teto vai ser respeitado
e aí não depende nada da arrecadação, se de fato a gente for respeitar o que o TCU, né, mandou fazer, né, e não quebrar nenhum tipo de regra, colocar todas as despesas que são orçamentárias dentro do orçamento. Essa é o grande questão para mim para 26, e Pois que não é. vai ser resolvida, na minha opinião, nessa tentativa agora nesse anúncio. E com uma possibilidade também de ano eleitoral, né, Solange, de uma expansão ainda mais significativa desses gastos, principalmente com políticas sociais, sem qualquer tipo de contrapartida. Por isso, acredito também que haja essa percepção por parte do Congresso Nacional de que existe um sentimento de urgência. Isso foi passado pelos presidentes da Câmara e do Senado, né, com essa avaliação de que aquilo que fosse discutido seria mais estrutural e não pontual. Qual é a possibilidade que a gente tem, dependendo inclusive também do timing, né, disso ser aprovado, se vai demorar pouco, se vai demorar mais. Uma PEC a gente sabe que tem uma tramitação muito mais complicada, mas qual a possibilidade exatamente da gente ter algum tipo de discussão um pouco mais aprofundada, mesmo que, né, doa um pouco mais? Porque, como eu sempre digo, né, às vezes o governo, evitando uma medida impopular, vai lá e apresenta uma outra tão impopular quanto, se não mais impopular. Então, como eu disse, eu acho que o cenário internacional é um cenário benéfico para o Brasil, então a urgência nesse lado é baixa. Se a gente tivesse com dólar forte no mundo e o real tivesse a 6,50, a urgência era outra, né? Muito provavelmente o Banco Central não estaria fazendo o discurso de parada, né? Não sei se na próxima reunião, mas de parada em breve. Então, acho que a restrição hoje do Brasil em termos de mercado, né, onde o principal ativo que chama sempre a atenção a Brasília é a taxa de câmbio, não é muito eh, elevada, né. E de outro lado, são propostas que vão ser, obviamente, impopulares, porque discutir limite para educação e saúde no Brasil, apesar da gente gastar mais do que, a média de emergentes e não entregar um serviço tão bom, principalmente na questão da educação, na saúde a gente entrega, apesar de gastar muito, é impopular. Então, eu vejo que a gente vai recorrer a alguns tipos de medidas que, talvez essas aí estejam até na lista, mas não vai haver tanto empenho em ser aprovado. E a gente vai recorrer ao que eu falei, né, alguma medida arrecadatória vindo do petróleo, algum tipo de corte de emendas, né, que depois podem ser afrouxadas lá na frente, ou algum tipo de revisão de subsídios, que é uma história que fica muito mais no papel do que na prática. Se a gente realmente conseguir revisar os gastos tributários no Brasil de uma forma consistente, eu vou bastante me surpreender, principalmente no meio de um mandato, tanto para presidentes, deputados, quanto para senadores. É realmente difícil, é um desafio tremendo se for essa a alternativa escolhida. O ministro Fernando Haddad vem defendendo isso, né? Conversei aqui com Solange Surur, que é diretora de macroeconomia do UBS e colunista aqui no CNN Money. Muito obrigado, sempre um prazer dividir tela contigo. Muito obrigada e o prazer é todo meu. Até mais.